Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma atividade de história. Então vamos lá, vamos abrir hoje o livro didático na página 19, onde nós vamos trabalhar então o capítulo 4 agora, tá? Vamos realizar então as atividades da página 20 e a página 21, tá bom? Então vamos lá com as nossas atividades de história. Muito bem, capítulo 4, nós vamos trabalhar Brasil, um país de muitos caminhos. Ou seja, neste capítulo, nós vamos estudar aí como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Vocês lembram que nós trabalhamos no capítulo 3 sobre a chegada dos europeus no continente americano, né, aqui no território brasileiro, onde então estudamos aí qual foi a relação entre esses europeus, né, sendo os portugueses, e as pessoas que já habitavam aqui no nosso território, não é? Que eram os indígenas. Então, qual foi a primeira impressão desses portugueses quando chegaram aqui pelos oceanos, né? Vieram então com as suas embarcações, que eram as naus, né? E o que aconteceu? Os portugueses chegaram e se depararam com a região, vendo então a quantidade de vegetação, a quantidade de água doce, e viram então as pessoas que já habitavam ali. Então, qual foi a relação aí desses portugueses europeus com esses indígenas, né? Então a gente estudou aí que não foi muito legal não, porque os portugueses aproveitaram então dessas pessoas, né, dos indígenas, colocaram então eles para trabalhar, né, na plantação de cana, produção do açúcar, no corte da madeira, né, que era o pau-brasil. Começaram então a exportar todas essas riquezas, né, o açúcar, o pau-brasil para construção então de imóveis, né, usaram então o pigmento vermelho que há no interior do pau-brasil para tingimento de roupas, né? Porque o tom vermelho, então, é o símbolo aí da nobreza. Então, só os nobres usavam, então, essas roupas com a cor vermelha. Ou seja, os portugueses, então, vieram, né? Quando descobriram, então, o continente americano, o território brasileiro, começaram, então, a explorar o que nós tínhamos aqui de riquezas. E começaram a exportar, então, para Portugal, na Europa. Os índios, então, foram escravizados, contraíram doenças, não é? Logo depois, então, esses índios começaram a fugir para o interior, então, do continente, né? O interior do território brasileiro, para, então, se protegerem, né? Do trabalho forçado aí que os portugueses impunham com eles. Então, os portugueses começaram, então, a trazer africanos, capturaram, então, africanos lá na África, trouxeram eles também, isso nós estudamos, que é chamado, então, de imigração forçada, trouxeram, então, para trabalhar aqui nas lavouras, né, de cana, produção de açúcar, ou seja, colocaram também para trabalhar em situação de escravidão. Então, esse é o contexto que trabalhamos no capítulo 3. Então, agora, no capítulo 4, como eu disse para vocês, quais foram os motivos os quais as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro? Então, eles também começaram a andar aqui dentro do território brasileiro. Então, a gente vai ver quais eram esses motivos, tá? Nesse estudo também a gente vai identificar aí as transformações na natureza, por conta do desmatamento, começando a crescer, então, as cidades, a evolução, então, do território brasileiro, né, com a chegada desses europeus aqui, porque além dos portugueses chegaram também italianos, chegaram os alemães, tá? Chegaram também outros portugueses, e assim então foram chegando outras pessoas aí atrás também das riquezas que o Brasil oferecia naquela época, tá? Então, quais foram as mudanças, né, as transformações na natureza por conta dessa chegada aí dos imigrantes, tá? Os modos de vida, né? A gente vai trabalhar também as mudanças nos modos de vida das pessoas que já moravam aqui, a chegada então do comércio, né? A circulação de produtos aí, de vendas de produtos. Por fim, nós vamos estudar todo esse contexto, tá? Nós vamos então descobrir como esses deslocamentos, né, contribuíram para a formação do Brasil. Então, a chegada desses imigrantes aqui contribuíram muito para a formação do Brasil. Por quê? Porque com a chegada dessas pessoas, trouxeram também culturas, modos de vida, trouxeram também a sua maneira, né, de trabalhar, a linguagem, né, que é o idioma também. Ou seja, a chegada desses imigrantes contribuiu muito para a formação, então, do atual aí território brasileiro nosso, tá? A gente percebe aqui que tem muita gente aí com vários
a gente pode perguntar aí, né? Tem famílias aí que vieram de outros lugares, né? Então nós temos descendentes então de outros que chegaram aqui, né? Cada um às vezes tem, eu tenho um avô que é português, eu tenho uma tia que é italiano, o pai do meu pai é alemão. Então isso se deve à chegada então desses imigrantes aqui há muitos anos, tá bom? Então vamos começar? Vocês vão observar aqui qual a imagem está mostrando aqui no início desse capítulo, não é? Observem para vocês verem aí. Nós temos embarcações portuguesas chegando aí, tá vendo? Essa embarcação bem grandona aí. Então, esses símbolos aí são de embarcações portuguesas, tá? Então, a gente vê também indígenas, né? Navegando pelo rio aí nas suas canoinhas. A gente vê algumas casas sendo instaladas, né? Na região. Olha para vocês verem essas casinhas aí, logo do lado direito, a gente vê um cercadinho aí com um portal aí com o símbolo da cruz, né? Bem em cor branca. Ou seja, isso simboliza uma religião também chegando aqui no território brasileiro. Porque vinham junto com os portugueses nas suas embarcações, vinham também religiosos, né? Eram os jesuítas. Então eles andavam junto com os portugueses aí, ou junto com os viajantes, né? E quando chegaram aqui começaram então a catequizar os indígenas, não é? As pessoas que já viviam aqui. Muitos deles deixaram de seguir as suas tradições, né? Os índios deixaram de seguir suas tradições, suas culturas por conta da evangelização desses jesuítas. Então esse símbolo aí nesse portal branco com uma cruz simboliza então uma religião ali que está sendo instalada na região, tá bom? Muito bem. Então vamos começar então. Página 20. Página 20 nós temos aqui. São muitos os personagens dessa história, pessoas comuns que viveram no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. É o que nós estamos dizendo. Os imigrantes que chegaram aí, os estrangeiros, né, que são os portugueses, franceses, alemães, logo depois vieram também japoneses, né? Então foram chegando pessoas aí atrás de novas oportunidades, né? Atrás das riquezas que o Brasil oferecia na época. Então, essas pessoas contribuíram muito para a formação da atual população brasileira, principalmente a região de São Paulo, Minas Gerais, né? Tem muita gente ali de fora que veio de outros países, que também contribuíram com as suas culturas, né? Com a culinária, com o idioma, tá bom? Então, vamos começar a observar aqui o Diga Aí. Aqui a gente tem uma imagem, que vocês observarem aí, uma imagem mostrando então, olha, é uma reprodução da obra O Violeiro, tá? Do artista Almeida Júnior. Observe então o que diz essa imagem do O Violeiro. Deixa eu andar para cá para vocês observarem melhor aí. Olha só, a gente tem então aqui um casal, né? Um senhor sentado então à janela com um instrumento na mão e nós temos uma senhora ao lado. Então aqui entendemos que o violeiro está tocando e a senhora está cantando junto com ele, não é? Observem as vestimentas desse casal, observem também a estrutura dessa casa, não é? A janela é construída então de madeira. Olha para vocês verem também como são as paredes da casa. Olha só, a gente vê que são estruturas aí construídas então com barro, não é? Onde observa também que tem galhos, né, para montar a estrutura das paredes. Não é? A vestimenta da senhora aqui, um lenço no pescoço, tá? Observem bem com detalhes o que diz então essa imagem da reprodução da obra O Violeiro do artista Almeida Júnior, criado então em 1899. No Diga Aí, então, vocês vão responder as perguntinhas logo abaixo, tá? Aqui tem um QR Code para vocês observarem também com mais detalhes, é uma lupa onde vocês vão observar com mais detalhes as características dessa obra, e vocês vão responder as questõezinhas aqui no caderno de história, tá? Traga então essas questões respondidas para que a gente possa discutir durante a aula na sala virtual. Vocês vão responder o quê? O artista procurou retratar na obra. A letra A, então, vocês vão dizer o que ele quer mostrar nessa obra, tá? Com a simplicidade das pessoas aqui que estão sentadas na janela, né? Com a senhora ao lado. Qual que é o objetivo do autor mostrar também as características dessa casa, tá? Então, vocês podem explorar bastante aí as características e colocar nessa perguntinha aqui, tá bom? Letra B. Que instrumento musical foi representado? Olha só, qual instrumento musical está sendo representado nessa obra? Letra C.
Você conhece alguma música com esse instrumento? Tá aí então as perguntinhas, responda e traga para nós então para discutirmos mais sobre esse assunto. Vamos então para a página 21, letra D. Leia as imagens e identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então nós temos duas janelas aqui diferentes, tá? Então vocês vão observá-las e qual se identifica mais com o tipo de matéria-prima que foi mostrada na obra de Almeida Júnior. Então nós temos duas janelas, vocês vão observar, uma é construída então com barro, né, e madeira, a outra janela é totalmente feita de madeira, tá? Então observem aí qual então construção utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Marca apenas uma alternativa, tá certo? Temos uma curiosidade aqui para vocês, falando então sobre as casas do interior paulista. Mineiro e nordestino, né? Ou seja, muitas casas do interior paulista, mineiro e nordestino, são feitas de barro. Então a gente observou na imagem lá da obra de Almeida Júnior, o violeiro, onde mostra então casas feitas então de barro. Então elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique. Região de São Paulo, Minas Gerais, principalmente região de Minas Gerais, a gente ainda vê algumas casas no interior de Minas e algumas fazendas ali, casas ainda fabricadas aí com barro, tá? São casinhas aí onde utiliza muito barro, a madeira, tá? Então ainda encontra-se ali algumas casas aí que são antigas, muito antigas, que ainda mantém a estrutura, tá bom? De pau a pique ou de taipa, eram conhecidas então esses tipos de casas, tá? Eles aproveitavam então da grande quantidade de barro que existia na região, e esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando então um ambiente mais fresco, tá? Então é característica desses tipos de casa, por conta então da quantidade de barro que é encontrado na região, e a questão também da temperatura do interior da casa, isso amenizava muito o calor, né? Deixava ela mais fresquinha por dentro, tá certo? Vamos ler do outro ladinho aí o quadrinho. No início deste capítulo, você pode observar a obra de um violeiro, criado por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira, referente a um jeito próprio de viver típico dos moradores do interior paulistano. Muito bem. Então, hoje aprendemos aí um pouquinho sobre as características de casas, né? Da região do interior paulistano, Minas Gerais, e também dos nordestinos, né? Então, a obra ficou então para vocês observarem e tirar todas as características que vocês puderem, tá? Dessa obra aí, e a gente comentar na sala virtual, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula de História.